Irmãos, vamos fazer aqui uma pequena meditação no Salmo de número 54. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 7. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Vamos orar. Deus, eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo para poder ministrar a tua palavra à tua igreja. Igreja esta comprada pelo sangue do teu filho. Igreja que tu amas, que deseja manter comunhão com ela. Que a comunhão seja através da tua palavra. Para tanto eu suplico que tu me auxilie para eu instruir a tua igreja na tua palavra, para melhor conhecer a ti. Usa-me, ó Pai, para edificar, para fazer com que a revelação da tua palavra seja clara àqueles que estão ouvindo essa mensagem. Mas, Senhor, o que não vier da tua parte, que o Senhor não permita que eles retenham no coração. Auxilia pelo teu Espírito para que eles tenham discernimento, mas que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Eu oro a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 54. Nós vemos aqui que esse salmo é o salmo de Davi. Ele faz aqui uma oração a Deus quando ele ouviu que ele havia sido traído pelos zifeus. Ele fora posto numa situação de extremo risco, isso já por duas vezes. Olha o que diz 1 Samuel 23, o verso 19 e o verso 20. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. 1 Samuel 26, do 1 ao 2 diz: Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zefi, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zifê. Davi ele relata as circunstâncias em que tudo ocorreu com o objetivo de nos ensinar que jamais ele havia perdido a esperança no socorro divino, mesmo mediante as situações difíceis, a pior no qual ele poderia se encontrar. Em meio a essas circunstâncias horríveis que ele estava, ele não deixou de confiar em Deus. É esse o motivo pelo qual Davi, então, escreveu esse salmo. Vamos aqui ao texto. O verso primeiro. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Davi, ele sabia que naquela ocasião, nenhum socorro humano poderia vir para auxiliá-lo. Assim ele recorre a Deus como a sua única esperança. Veja bem, nós podemos lembrar de várias ocasiões em que pessoas recorreram a Deus, semelhante a Davi, numa ocasião em que não havia ninguém que poderia ajudá-lo. E ele então, e essa pessoa foi auxiliada. É dentro dessa perspectiva que nós também devemos olhar para Deus. Talvez um momento difícil que estejamos passando, um momento que aos olhos humanos não tem ninguém que possa nos ajudar, a quem nós possamos recorrer, alguém que possa vir ao nosso auxílio. Mas saiba que, assim como Davi, a nossa confiança deve estar em Deus. Olha a mulher de fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 9, diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste.
porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Outro exemplo que nós vemos que uma pessoa que não tinha a quem recorrer, humanamente falando, e em Deus ela encontrou refúgio. O cego de Jericó. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Temos, entre outros, esses dois exemplos, no qual nos mostra que pessoas que não tinham a quem recorrer, pessoas que, quando começaram a buscar a Jesus, outros disseram para que ele se calasse, mas mesmo assim continuaram firmes, confiando em Deus, e foram alcançados pela misericórdia divina. É isso que Davi está nos ensinando, que em meio a qualquer circunstância, que humanamente falando, não temos esperança de sermos auxiliados pelo homem, que possamos recorrer a Deus. Aqui no verso 1, ele diz: salve-me, ó Deus, pelo teu nome. É a confiança de Davi em Deus. O verso 1 ele continua: e faz-me justiça pelo teu poder. Ao apelar para Deus como seu juiz, ele está atestando a sua retidão e a integridade da sua consciência. Davi, ele está mostrando que ele é uma pessoa justa, uma pessoa reta, que ele é uma pessoa que anda na presença de Deus. Por isso que ele apela a Deus como seu juiz, para que Deus, que é justo, conhece também a retidão do seu coração. Veja bem, ao pedirmos a Deus que intervenha a nosso favor, nós temos que estar seguros da retidão também da nossa causa. Não podemos realmente pedir a Deus que Ele nos auxilie em relação a qualquer demanda nossa, se essa demanda não for justa, se essa demanda não for santa, se essa demanda também não for reta, porque o nosso Deus é um justo juiz. Então, a nossa causa ou a nossa súplica também tem que ser justa. Deus, ele não vai tomar o seu partido se sua causa não é santa. Olha aqui, Jesus, ele iria passar por uma aldeia lá dos samaritanos e ele então mostra realmente essa necessidade também de justiça. Olha Lucas capítulo 9, dos 52 ao 56. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus, aqui, ele não respondeu à oração de Tiago e João. A causa de Tiago e João não era reta, não era justa. Por isso, Jesus, ele não participou desta causa. Vemos um outro exemplo também em relação a Acã, no que diz respeito à cidade de Ai, onde nós vemos em Josué, capítulo 7, do 1 ao 13. É um texto longo, mas é importante que percebamos aqui que se a causa não for justa, se a causa não for santa, não devemos recorrer a Deus para estar nos auxiliando. Olha o que diz Josué 7, do 1 ao 13. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi,
filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os seus anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que eles tinham ordenado, e tornaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para desculpa, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Veja bem, se a sua causa não for santa, se a sua causa não for justa, Deus não estará contigo. Davi, ele chama a Deus como justo juiz, porque a causa no qual ele tinha era uma causa santa, era uma causa justa, era uma causa reta. Por isso ele pôde clamar a Deus para ser o seu aliado. Se não for dessa forma, Deus não estará conosco. Olha o verso 2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Davi agora ele suplica que Deus o ouça, se colocando numa condição de humilhação, ao pedir que Deus se incline. É como se ele estivesse em uma posição baixa, de joelhos ou prostrado, onde Deus precisaria se inclinar para ouvi-lo. É uma forma de demonstrar então a sua humilhação, é uma forma de mostrar assim o quanto ele está quebrantado. Então ele se inclina, ele pede para que Deus se incline, porque ele realmente assim está se humilhando, né, diante de Deus. Tiago, capítulo 4, o verso 6 e do 8 ao 10 diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Que possamos reconhecer que a graça de Deus não nos dá uma liberdade para que cheguemos de Deus com soberba ou com orgulho, mas reconheçamos que Deus ele é santo e possamos então suplicar a ele, mas de uma forma humilde, nos humilhando perante ele. É isso que Davi então nos ensina. No verso 3 ele continua, porque os estranhos se levantam contra mim. Algo interessante se notar é que quem estava cercando a Davi era o exército de Saul, o povo de Israel. Na verdade, eles não eram pessoas estranhas. Mas Davi aqui, ele diz no verso 3, porque os estranhos se levantam contra mim. O que Davi está querendo mostrar é que mesmo eles sendo próximos,
Eles estavam tendo um comportamento de estranhos, de inimigos, como não fosse do seu povo. Veja bem, algumas atitudes de pessoas que nos deixam muito chateadas. Mas o que nos machuca mais é quando essas atitudes partem de pessoas próximas, que comem, né, com a gente, que faz parte do nosso contexto de amizade, de relacionamento. Era isso que estava acontecendo aqui com Davi. Eram pessoas próximas a ele, pessoas que conviviam com ele, que conhecia ele. Mas ele então chama de estranhos, porque essas pessoas estavam tendo comportamento de pessoas estranhas. Olha o texto de Marcos, capítulo 14, verso 18, onde Judas, o apóstolo, ele trai a Jesus. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Pedro, próximo também de Jesus, o nega. Mateus 26, verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele também foi abandonado, foi deixado ali só. 2 Timóteo 4, verso 14, verso 16. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Era isso que Davi estava aqui dizendo, que realmente pessoas estranhas se levantaram contra ele. Mas não eram estranhos no sentido de serem pessoas desconhecidas. Era estranho no que diz respeito ao seu comportamento estranho, comportamento averso ao que nós esperávamos dessas pessoas que nós conhecemos. Não se engane, às vezes tem muitos lobos vestidos de ovelha que estão dentro do nosso contexto. O verso 3 ele continua: e tiranos procura minha vida, não tem posto Deus perante os seus olhos. Davi agora aqui descreve o caráter dessas pessoas. Tiranos, quer dizer terríveis, déspotas, aterrorizantes. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eles não tinham o temor de Deus. Eram pessoas que faziam parte ali do povo de Deus, mas na verdade não tinham comunhão com Deus, não eram de Deus, ainda que porventura pudesse falar em nome de Deus. O verso 4 ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Eis que Deus é o meu ajudador. A forma como foi construída aqui essa frase, com o advérbio demonstrativo, seria como se Davi estivesse apontando o dedo para este Deus que está ali do seu lado para defendê-lo. Eis que Deus é o meu ajudador. Davi, assim, ele está consciente que Deus está próximo dele. Ele, assim, está dando a entender que ele está apontando o dedo ali para Deus. Tamanha convicção de que Deus está próximo dele. Mateus 28, verso 20, a parte B diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Hebreus 13, verso 5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eis que Deus, esse Deus que está comigo, que não me desampara, que sempre vai me ajudar, ele é o meu ajudador. Que temos realmente essa mesma certeza de que Deus está conosco. O verso 4 continua: o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. A Septuaginta, ela traduz esse texto da seguinte forma: o Senhor é o defensor da minha alma. O sentido aqui é o seguinte: Deus é o meu sustentador. Não um de meus sustentadores, mas o meu único sustentador. Deus é quem sustém a minha alma. A minha confiança está somente em Deus. A certeza de que eu serei confortado é porque eu sei em quem eu tenho crido. E é no Deus, o meu sustentador. É isso que Davi está aqui dizendo. O verso 5 continua: ele recompensará com o mal os meus inimigos. Davi aqui nessa parte A do verso 5, ele está convicto de que Deus iria fazer justiça e que o mal que estavam maquinando contra ele iria se voltar contra realmente assim os seus algozes.
ele, né, recompensará, Deus recompensará com mal os meus inimigos. O exemplo que nós podemos ter é no livro de Esther, em relação à mãe Mardoqueu e o rei Assuero, né, ali com a rainha Esther. Todo o mal que Mardoqueu intentou contra a mãe, contra o povo judeu, recaiu sobre ele e sobre toda a sua família. Por vezes, o mal que as pessoas intentam contra nós, Deus ele reverte todo o mal que essas pessoas estão intentando sobre nós contra ele mesmo. Olha que maravilha nesse verso 5. Ele, né, Deus, recompensará o mal, recompensará com o mal os meus inimigos. O texto que nós falamos aqui, né, de Mardoqueu, que se levantou contra Amã, está lá em Esther, capítulo 9, verso 1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Deus, ele reverteu a maldição em bênção. O mal que por vezes intenta contra nós recai contra os nossos algozes. Olha o verso 5, ele continua: destrói-os na tua verdade. Davi estava convicto de que Deus é verdadeiro. Assim, Davi não iria se decepcionar com as promessas divinas. A sua confiança de obter o seu pedido se achava fundamentada no fato de que Deus não poderia negar a sua palavra, da mesma forma que não pode negar a si próprio. Ele então diz: destrói na tua verdade. É por causa do teu caráter, é por causa do teu nome, é por causa da tua verdade. É porque ele conhecia o Deus a que ele servia, ele tinha certeza que Deus iria fazer justiça. Deus iria fazer justiça. O verso 6, ele diz: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Aqui no verso 6, Davi promete render graças a Deus de uma maneira formal, quando se lhe deparasse uma oportunidade de assim ele poder fazer, né, poder louvar a Deus. É interessante nós pensarmos aqui, né? Porque muitas pessoas na hora da aflição fazem promessas para Deus, mas depois de alcançada a bênção, logo se esquece. Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Davi aqui, ele faz uma promessa a Deus: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E nós temos a certeza que Davi ele cumpriu isso. Que nós realmente venhamos cumprir os votos que nós venhamos fazer a Deus. Que não somente no momento de angústia nós venhamos falar e não vir a cumprir, mas venhamos falar e cumprir conforme nós temos feito votos ou promessas a Deus. O verso 7, ele diz: pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Davi está aliviado de suas aflições. Deus foi o seu auxílio e o livrou das mãos de Saul. Então ele termina em gratidão. A gratidão a Deus pelo favor recebido, por mais que entendamos que deveria ser uma prática constante essa gratidão, sabemos que nem sempre ocorre isso. Assim que nós somos abençoados, logo nós nos esquecemos de Deus. É complicado nós falarmos isso, mas é uma verdade. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, recorremos a Deus e suplicamos a Ele. E logo depois do livramento, nós esquecemos de Deus. A gratidão deveria ser uma constância em nossas vidas. Não somente quando somos libertos ou temos um livramento de algo horrível que iria ocorrer sobre nós e Deus nos poupou, mas que haja uma constância em nossa gratidão. Não sejamos realmente assim ingratos, mas tenhamos essa contínua gratidão a Deus. Olha o exemplo que nós temos dos 10 leprosos em Lucas capítulo 17, que diz, do verso 12 ao verso 19: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo:
Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os límpios? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Foram 10 os curados, mas somente um que voltou a agradecer a Deus. Isso é algo assim que nos entristece, de sabermos que as pessoas não são gratas quando Deus realmente os abençoa, mas buscam a Deus somente no momento da aflição, mas depois se esquecem de Deus. Que não venha a haver realmente esse comportamento em nós, mas sejamos constantemente gratos a Deus. E saiba de algo, não obstante você não saber, não obstante talvez você nunca vir a saber, mas Deus tem te dado livramentos. Deus ele tem te protegido a ti, a tua família, os teus filhos. Deus ele tem te guardado. Até mesmo as orações que você não tem feito a Deus, ele, pela benevolência dele, ele tem te dado. Ainda que você não tenha buscado a ele tem te abençoado, porque ele é bom. Então, independente de você ver, seja grato a Deus, porque Deus tem sido bom para contigo. Davi ensina isso aqui no verso 7. Amém. Que possamos então agradecer a Deus pelas verdades que aprendemos aqui nesse texto. Vamos orar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, auxilia-nos, ó Pai querido, estarmos em Tua presença, a vivermos, ó Pai, o cristianismo autêntico, confiado no Senhor, tendo o Senhor como nosso único refúgio e sabendo que a nossa esperança está em Ti e nos agradarmos no Senhor. Auxilia-nos, ó Pai, a vivermos uma vida de comunhão contigo em santidade, uma vida onde nos leva, Pai querido, a vivermos em retidão. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.